e começamos a pregar o evangelho numa região chamada Coni, e era a primeira vez que aquele povo ouvia sobre Jesus. E ali muitos curiosos, alguns aparentemente interessados, mas havia um opositor, quase sempre há um opositor. E o nome desse opositor era Mebá. Mebá era o feiticeiro daquela aldeia. E quando ele ouviu pela primeira vez que nós falamos, há somente um Deus verdadeiro, ele se levantou para fazer oposição. Pois eles creem em diversos deuses, todos malignos, e a vida religiosa é você tentar aplacar a ira daqueles deuses, sobreviver. Seria a religiosidade local. Ele se opôs. Isso não é verdade, é mentira. Não há somente um Deus verdadeiro. E o Mebá desenvolveu um costume muito ruim para mim, que era, onde eu saía, ele ia atrás. E eu pregava e ele fazia oposição no momento da pregação. Diversas vezes estava lá numa família dizendo, por que Cristo? Ele gritava, não existe Cristo. Porque Deus? Não há Deus. E ele era um opositor tão meticuloso, que depois de alguns meses, eu me lembro que eu estava numa outra aldeia e ele me seguiu até essa outra aldeia só para atrapalhar a pregação. E depois que eu preguei e ele atrapalhou, ele me chamou, lá me chamam de Ucajá, significa homem branco. Ele disse, Ucajá, eu fiquei em dúvida aqui sobre um ponto da sua pregação. Eu queria entender melhor, ele queria entender para fazer melhor a posição na próxima vez. Eu tinha uma ideia em minha mente, confesso aos irmãos. Talvez por ler as biografias missionárias. A ideia que eu tinha em minha mente é que, numa região totalmente não alcançada pelo Evangelho, a primeira pessoa que viria a Cristo, essa pessoa viria a Cristo enquanto eu pregava a palavra. Pregava a palavra e aquela pessoa, então, compreendendo passo a passo o Evangelho, aquela pessoa seria transformada pelo Evangelho. Eu tinha expectativa. Eu fazia ali um rodízio em aldeias e famílias abertas a ouvir o Evangelho de Cristo. Eu ia passo a passo, parte a parte, pregando a palavra durante meses. Naquela expectativa, quem será o primeiro a ser transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus? Tamanha foi a minha surpresa. No final de tarde, eu estava ali tomando banho e eu ouvi um barulho na aldeia, as pessoas correndo e gritando, e eu saí correndo, vesti uma roupa e eu perguntei às pessoas o que está acontecendo, e todos correndo para o centro da aldeia. E alguém disse, o Mebá, aquele opositor, o Mebá enlouqueceu, perdeu o juízo, e correram para lá e eu corri. E lá estava o Mebá, aquele feiticeiro na aldeia, estava embaixo de uma árvore, gritando e pulando. E eu me lembro da cena até hoje. Uma vez o seu pescoço pulava, ele gritava. E ele pulava. Ora, você vê um feiticeiro pulando e gritando, você pensa, está possesso? E aquela multidão ao seu redor, eu fui me aproximando, tentando entender, também confuso sobre as coisas. Notei que os filhos do Mebá estavam ali ao seu redor, tentando falar com ele. Ele não ouvia ninguém. As pessoas tentavam segurar ele. Ele tirava as mãos das pessoas, ele pulava, ele gritava. E eu comecei a perceber o que ele falava. E ele repetia a mesma frase sempre. Ele dizia, na língua concomba, língua pelo, ele dizia, cocó não iu, cocó. Que significa, agora eu sei, agora de fato eu entendi tudo. E ali me aproximei um pouco mais, de repente, o seu filho mais velho segurou o Mebá pelo braço e disse, meu pai, o que foi que você entendeu? Ele parou de pular, parou de gritar, lágrimas começaram a descer pelo seu rosto, ele olhou ao redor e ele disse, agora eu entendi que Deus é todo-poderoso, Ele me ama e Cristo será a minha salvação eterna. Aquelas frases se transformaram no hino que a igreja Concomba canta até os dias de hoje. Deus é todo poderoso, Ele me ama e Cristo será a minha salvação eterna. Aquele homem foi transformado pelo poder do Evangelho de Deus, no Espírito Santo de Deus, depois de ter ouvido abundantemente o Evangelho e fazendo oposição a ele, mas sozinho embaixo de uma árvore, para deixar bem claro que não é pela presença de um missionário, ou de um pregador, ou de um tradutor, ou de alguém de fora, mas é pelo poder de Deus que a igreja de Deus caminha para a glória de Deus.